Meus irmãos, nós estamos todas as terças-feiras num estudo bíblico, especialmente no tema de Salmos, como os que já estão conosco sempre estão acostumados. E por que, pastor, no livro de Salmos? Porque o livro de Salmos é o inário dos cânticos de Israel, especialmente o Israel do tempo do templo, lá na antiguidade, né? Então eles usavam salmos como inspiração para cantar louvor e salmodiar ao Senhor. E há quem diga que é só um inário, mas nós estamos provando cada terça-feira que o livro de Salmos, cada salmo tem pérolas preciosas, não somente boas e belas meditações, mas também o livro de Salmos possui no seu conteúdo mensagens altamente proféticas e, acima de tudo, há sempre um ensino, uma repreensão, uma consolação para o nosso crescimento espiritual e também a nossa santificação. E é por isso que nós estamos nos detendo por um tempo, né? Sabemos que possivelmente não vai ser possível falar todos os 150 salmos, mas até onde chegamos. Então eu convido você que tem a sua Bíblia aí consigo para que abra em Salmo 28, que é o tema desta oportunidade, e leiamos os 9 versos que estão ali contidos, que diz: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força de seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? O Salmo 28 é mais um daqueles salmos de Davi que precisam ser analisados à luz de uma sequência lógica. Porque, como já falamos há 2 encontros atrás, o Salmo 26, o 27 e o 28, todos os 3 têm correlação com um único tema, a casa do Senhor. E é interessante quando você olha no Salmo 26, você vê o adorador se aproximando e sendo esquadrinhado pela exigência do Deus que é santo e que exige sinceridade. E aí lá no último verso do Salmo 26 você vai encontrar o adorador estando alegre, regozijando-se, porque ele foi admitido na casa do Senhor após ter sido esquadrinhado. Já o Salmo 27, ele faz referência à casa do Senhor como um refúgio dos seus inimigos, o lugar aonde ele vai para ter uma visão mais clara
da face de Deus, que é o que todo adorador quer ou deveria querer. E agora aqui o Salmo 28, então, nós vemos o que eu chamaria do tema o ciclo perfeito, onde o adorador faz a sua petição, traz a petição até a casa do Senhor, estende as mãos como um suplicante. Lembra quando eu falo na bênção apostólica, geralmente no domingo, onde eu digo levante as suas mãos com as palmas voltadas para cima, como quem do céu vai receber? É essa a ideia, é um suplicante que está aqui estendendo as mãos na direção do santuário, e ele fica agradecido porque da casa do Senhor vem a resposta para as suas petições. Aleluia! Então, esse salmo aqui, o temor, o medo que o salmista expressa de ser contado entre os ímpios e de forma prematura ser lançado fora da presença do Senhor, deveria ser a temática que envolvesse toda a nossa existência. O medo de ser lançado fora da presença do Senhor. Porque participar de uma igreja, participar de um encontro religioso, cristão, com base bíblica, é fácil. Você vê para todos os sabores, para todos os públicos, para todos os destinos, para todos os objetivos, há uma igreja cristã nos nossos dias. Mas só deveria existir um norte para todo crente que se reúne em torno da Bíblia, no ato da adoração do culto. Qual é o norte, pastor? É estar certo de que está caminhando em direção ao céu, que não será contado entre os ímpios, aqueles que são lançados fora de maneira prematura e são rejeitados pela santidade de Deus. Santidade de Deus tem que ser o alvo, a busca constante da vida do cristão. E é por isso que o salmista vem neste Salmo 28 e nos traz algumas preciosas e belas informações. E eu começo já com o verso 1 e 2. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não se suceda que, se te calares acerca de mim, eu seja semelhante aos que descem a cova. O primeiro bloco que eu destaco aqui nos versos 1 e 2 é que nós precisamos, de maneira urgente, crescer. Eu não sei se você lembra ainda lá dos idos passados, do tempo da sua adolescência, quando nós estávamos passando da fase infantil para a fase adolescente, aquela fase chamada apuberdade, onde algumas mudanças começam a acontecer no nosso corpo, na nossa mente, nos nossos questionamentos, e existem momentos que a gente, lá enquanto adolescente, de repente quer correr de volta para o colo da mãe e dizer: me protege desse mundo, porque eu não quero encarar esse negócio. Aí vem o ensino médio, aí vem o bullying, aí vem os primeiros romances, o coração começa a ficar aquecido com o desejo de um negócio que você nunca quis. Os meninos odiavam as meninas e de repente eles, como um sobrinho meu disse certa feita com 10 anos de idade: olha, eu não sei viver sem uma mulher, com 10 anos de idade ou coisa parecida. Então, imagine você que essa fase da infantilidade, quando ela passa para o amadurecimento, ela traz problemas seríssimos para nós. Pois eu comparo isso com o que o salmista está nos refletindo aqui. Nós, enquanto cristãos, precisamos entender que somos chamados ao amadurecimento. Você lembra quando o apóstolo Paulo escreveu para a igreja aos Coríntios que havia uma bagunça generalizada? Tinha aviãozinho de vários tipos, tinha aviãozinho teco-teco, aviãozinho grande, aviãozinho maior, tinha trenzinho, tinha helicóptero, tinha uma série de
profetinhas que corriam pela igreja e faziam aquelas bagunças todas. E aí, alguns pastores, alguns líderes dizem, não, eu não permito isso aqui. Paulo já era muito mais moderado, ele disse, quero que todos profetizais, para que aprendeis. Mas aí você vai lá para o livro, a carta aos Hebreus, que numa versão bem antiga dizia carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, mas hoje isso é questionado e não vem mais dessa forma, mas ele diz que chegado o tempo de ser maduro na fé, ainda há quem se alimente de leite. E é importante entender que mesmo na fase lactante, onde quando a criança está ali se alimentando do leite, tem um momento que a mãe precisa introduzir as coisas salgadas, né? A sopinha, o caldinho de feijão, o açaí com pirão de peixe, aquela coisa toda, tem que ser introduzido para que a criança venha forte, com substância, né? Crie músculos, os seus músculos sejam fortalecidos, as pernas andem sozinhas, porque senão nunca terá a compreensão das necessidades. A minha mãe conta, eu não estava lá presente, assim, que nunca me lembre, mas eu aí com 9 meses de idade já falava 2, 3 idiomas. Falava um pouco de português, um pouco de alemão e um pouco de gugu dadá, que é aquelas idiomas de criança, né? E com 11 meses já andava, já corria, já fazia tudo, porque a feijoada lá era forte na mamadeira. Mas veja, você já deve ter visto, e talvez tenha até na família, uma criança que mamou até 5 anos de idade, e aí ela vinha gordinha, mas não é aquilo tudo, falta, né, alguma coisa. O que ele está nos lembrando neste salmo, no verso 1 e 2? Que a situação que o salmista está passando aqui, ela pode ser uma situação de doença ou de profundo desespero. E o medo dele, o horror dele, não é a morte em si. Porque aquele que é imaturo, aquele cristão que é criança, que é um bebê na fé, ele tem medo da morte, ele tem medo do escuro, ele tem medo do mundo espiritual, ele tem medo do amanhã, ele tem medo do ontem também, pastor, porque ontem ele fez uma bobagem, se alguém ficar sabendo, ele tem medo. Mas aí o apóstolo João vem e nos lembra que o amor lança fora o medo. E aquele que é maduro, ele não tem medo da morte em si, mas ele vai ter medo que a circunstância da sua morte não seja de uma vergonha não merecida. E aí nós lembramos dos evangelhos, e Jesus nos lembra que nós devemos, se for para sofrer, que seja sofrer pelo evangelho e não por ter cometido um ato vergonhoso. E isso é a verdadeira, a séria compreensão das necessidades. Você já viu em alguns lugares aí, graças a Deus isso não acontece aqui em São José, mas para quem está me vendo na internet aí nesse momento, sabe que quem sabe aí no seu lugar tenha. Mas existem lugares onde a comunidade dos salvos, ela não é uma comunidade de salvos, ela é a comunidade das fofocas, é a comunidade das críticas por crítica, é a comunidade do disque-disque, é a comunidade do não concordo com não aceito. E isto está muito além da compreensão da necessidade, porque quando eu compreendo as minhas necessidades, eu entendo que a Bíblia vai me ensinar a seguir a paz com todos, vírgula, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando a Bíblia me recomenda seguir a paz com todos, significa que eu preciso entender que nem todo mundo na igreja do Flor de Nápoles vai fazer aniversário junto comigo dia 9 de novembro de 68, que foi que eu nasci. Nem todo mundo faz 9 de novembro. Tem aí o Charles da Iara, que faz aniversário comigo, e talvez acho que mais um ou dois.
mas os demais têm outras datas. Nasceram em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, da mesma forma, espiritualmente, nem todo mundo entregou-se para Jesus em fevereiro de 91, como eu. Outro foi muito antes, e eu preciso respeitar as tradições que esse que foi muito antes de mim recebeu. Mas outro recebeu a Cristo agora, recente, há poucos dias atrás. Já é de uma outra geração. Eu às vezes brinco e brincando falo sério com a minha filha quando eu digo: não aceito que você diga que não sabe fazer determinada coisa. Você é a geração dos anos 2000, já nasceu com o celular na mão. A geração deles, o celular é um outro membro do corpo, eles não vivem mais sem. Se desligar o celular, eles morrem por nanismo, asfixia, alguma coisa assim. Então, é uma outra geração. E eu preciso respeitar essa geração também, porque é uma geração diferente da minha, que sou diferente da geração anterior. E esta é a verdadeira compreensão das nossas necessidades. Cada um está em um estágio diferente do outro. E quando eu respeito isso, eu evito de ser lançado fora da presença do Senhor e ser lançado na cova com os ímpios prematuramente. Ai, pastor, mas vai para o inferno? Vai! E o Senhor abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor abomina, escreva isso. Ah, mas não, eu não adulterei, não matei, não roubei, mas fez contenda entre irmãos. Vai para o inferno direto, de pé e mão amarrados, sem chance, porque é o Senhor quem abomina. Então entenda, o salmista está me lembrando, eu preciso ter uma compreensão das verdadeiras necessidades. Qual é a minha necessidade? Eu quero ir para o céu, eu preciso da salvação. Não me lances fora da tua presença, nem retires o teu Espírito Santo de mim. Amém? Pois é. Ele diz: ouve as vozes súplices quando a te clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Mas daí o verso 3, ele vai me dar o segundo grande ensino, onde ele diz: não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Esse aqui é um tema que o salmista me ensina que dói na minha alma. É um tema por demais sério. Eu, inclusive, escrevi um livro sobre esse tema chamado Questão de Santidade. Ele me bate porque eu estou, ainda que meu nome está escrito no livro da vida, ainda que eu tenha plena certeza que o sacrifício de Jesus Cristo, ele é mais do que suficiente para o meu acesso, para a minha entrada nas mansões celestiais. Mas esse tema, o desejo pela santificação, ele é um tema que me lembra que ainda que eu milite com armas espirituais, ainda que o sangue de Jesus sobre a minha vida tenha pago todos os meus pecados, as minhas culpas já não mais existem. Ainda que o Espírito Santo do Senhor tenha vindo morar, habitar no meu coração, e diariamente ele me indica caminhos que eu devo ou não devo caminhar. Ainda assim, eu digo, fazendo coro com o apóstolo Paulo no final do capítulo 7 de Romanos: quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava fazendo uma pergunta num outro sentido: como é que eu vou me livrar das coisas que me atraem para a morte? Porque o bem que eu devo fazer, quando eu percebo eu não fiz, eu peco por omissão. Agora,
o mal que eu não quero fazer, porque Cristo já habita em mim, já sou nova criatura. Quando percebo, já fiz. E aí, miserável homem que sou, quem é que vai me livrar dessa condição? Então, é aqui que você vê nesse verso 3, que ainda pior do que ser entregue à vontade dos ímpios, é ser entregue com eles a vergonha que é para eles, que eles merecem. Você sabe por quê que um crente, que um cristão recebe recomendação há anos dos seus líderes, dos seus pastores, que determinados lugares não é bom que o cristão vá? Porque lá, naquele lugar, pode sair um tiroteio, pode sair uma briga, pode ter uma desgraça generalizada. E não era para o cristão estar lá. Lá não é o lugar dele. Cai uma arquibancada daquela, desaba na cabeça, mata lá 200 pessoas. Lá não era lugar para o crente estar. Mas todas as coisas me são lícitas. Pois é, porém, nem todas as coisas me convêm, porque eu preciso do desejo da santificação. Isso é como o batismo em águas. É muito parecido. O desejo da santificação é como o batismo em águas. Você veja, se alguém vem à frente, aceita Jesus no domingo à noite, e ele tem uma mínima compreensão do que ele fez ali, na segunda-feira ele está ligando para um crente conhecido dele, dizendo: como é que eu faço para descer as águas? Ele quer, mas ele não tem a compreensão. Ele começa a vir os primeiros cultos, se apaixona pela palavra, ele diz: como é que eu faço para aprender mais? Olha, você vem na terça-feira, tem o culto de ensino, no domingo de manhã tem a escola bíblica dominical, que você pode parar e perguntar os assuntos referentes à lição que está sendo estudada. Então é assim que você vai crescer. E aí ele vem algumas vezes assim: como é que eu faço para tomar a Santa Ceia? Eu quero ser membro do corpo de Cristo. Ah, você tem que fazer o discipulado, descer as águas. E onde é que eu desço as águas? Onde é que tem esse discipulado? Eu quero isso. Você sabe, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Santificação é igual. Se você e eu temos comunhão com Deus, se nós estamos ansiosos de morar no céu, se o nosso desejo é olhar os olhos de Cristo, como João viu lá na ilha de Patmos, nós queremos a santificação. Nós teremos medo de ser contado com os ímpios e sofrer o castigo deles. Nós queremos um dia estar nas mansões celestiais olhando o rosto de Cristo. Aleluia, aleluia. Que lições preciosas que nós tiramos de um texto parece tão simples, né? Mas ele continua, ele tem uma terceira verdade a nos ensinar, está nos versos 4 e 5. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme as obras de suas mãos e retribui-lhes o que merecem. Olha, essa é uma temática que está sempre no coração do cristão. Ele tem um clamor por justiça, porque a injustiça é algo que nos aferroa como um zangão, como uma abelha, uma mamangava, como uma aranha, como um bicho peçonhento que machuca, injeta veneno. A injustiça é assim. E quando o cristão ele permite-se contemplar a injustiça de boca fechada e diz: não é comigo, não é problema meu, significa que o clamor por justiça está muito, mas muito longe. E esses versículos aqui, eles não são só vindicativos, mas eles expressam palavras
de uma consciência sadia, de gente que está bem com Deus e que, ao ver injustiça diante dos seus olhos, ele entende que o juízo de Deus que virá um dia vai alcançar todas as coisas, todas as pessoas e todos os atos. E esse cristão, ele não vai querer, de modo algum, passar pelo juízo de Deus e passar vergonha naquele dia. Você pergunta para mim qual é o limite, porque o limite é muito tênue, é muito fino. O limite que divide clamor por justiça e ser metido e meter os olhos não é chamado. Porque também a Bíblia nos relata que aquele que se mete nas questões alheias, ele é como louco, que ao ver um cão passando pela rua, pega o cão pelas orelhas e chacoalha a cabeça dele. Provavelmente ele vai ter problemas sérios, principalmente se for um cão daquele das orelhinhas pequenas, né? Aqueles a cabeça larga da orelhinha pequena, né? Se pegar um pitbull pelas orelhas e fazer isso aqui, bem provavelmente ele vai conhecer Jesus antes do tempo. Isso é se meter nas questões alheias, se meter em contendas alheias. Como é que o cristão faz para manter o senso de justiça em alta e manter atos de justiça verdadeiros? Primeiro, praticando a justiça. Praticando sempre, sendo verdadeiro. Coisas pequenas. Eu já falei aqui num outro momento, mas em 2015, quando eu sofri aquele assalto, levaram meu carro, fiquei 44 parcelas para pagar, eu ouvi cristão dizendo para mim, não paga esse negócio aí, a empresa lá que te emprestou dinheiro, a tal da BV Financeira, eles que vão atrás procurar o carro. Eu disse, não, isso não é justo. Eu peguei o dinheiro, o carro era uma garantia de que eu iria pagar. Eu pedi dinheiro emprestado, eu tenho que devolver esse dinheiro. Isso é um senso de justiça. O salmista, inclusive, nos lembra, num salmo que nós já estudamos, que o verdadeiro cidadão do céu é aquele que, mesmo com dano seu, não volta atrás da palavra que foi empenhada. Disse sim, 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 não, não. Não existe meio termo. O que passa disso é do maligno. Então, nós precisamos, no que tange a nós, sermos o mais rigorosos e criteriosos no senso apurado de justiça. Vamos falhar? Naturalmente. Eu já tive situações em que eu falhei, em que eu me comprometi a um compromisso, não marquei na agenda e esqueci. E aí, dias depois, encontrei a pessoa, ela disse, nossa, pastor, você tinha dito que ia lá em casa, fiz um banquete, gastei toda a reserva do mês para comprar um negocinho gostoso lá e tal, o senhor não veio, fiquei esperando a tarde inteira. E não precisa dizer que eu fiquei profundamente envergonhado com a minha falha. Mas foi uma falha, não foi algo praticado na voluntariedade, que aí seria injustiça. Mas, pastor, vamos ampliar esse senso de justiça e as arbitrariedades que são cometidas nos meios políticos, judiciários, é problema seu? É problema meu para levar diante de Deus em oração. Não é problema meu para ir lá protestar ou jogar bomba ou querer fazer justiça com as mãos. Isso não é problema meu, é com Deus. Sabe, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível. Mas, pastor, tem alguém que me fere, que me machuca, que me ofende, que está me causando mal. Como é que eu posso determinadamente agir com senso de justiça? Eu vou dizer para você como é fácil. O apóstolo Paulo ensina. Quando você ora por alguém, é como você pegasse uma pá de brasas acesa e aninhasse no topo da cabeça dessa pessoa. Se essa pessoa for espiritual, for espírito, a brasa não faz nada. Agora, se ela for carnal, se ela for carne,
a brasa vai fazer churrasco e vai doer. Então, você quer se vingar de alguém, quer que o seu senso de justiça chegue no nível hard, daquele top, você quer mesmo ver eu quero me vingar de alguém. Olha Deus. Mas ore pedindo ao Senhor que abençoe da forma dele. Senhor, tu sabe a maneira de abençoar o fulano. Eu, da minha parte, já liberei o perdão porque eu não quero andar preso com ele. Porque quem não perdoa anda com o ofensor amarrado nas suas costas. Ele não quer ninguém amarrado. Sai para lá, Satanás. Sai fora de mim. Não quer ninguém amarrado em mim. E aí, quando eu libero, dou o perdão e entrego para o Senhor, o senso de justiça divina. Aleluia! Ele é tremendo. Glória a Deus. Mas ele continua, os versos 6, 7 e 8 vai trazer para nós: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplica. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Claro, o salmista veio com um senso de justiça apurado, com medo de ser contado entre aqueles que são ímpios, que vão morrer antes do tempo. Ele vem à casa do Senhor, lança sua voz de súplica. E aqui tem um negócio que eu acho maravilhoso. Ele traz gratidão pela comunhão. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele não foi pedir pro pau, pedra, gesso, barro, ferro, ouro, prata. Ele foi na presença de um Deus que é vivo, de um Deus que responde, de um Deus que ouve, de um Deus que sabe tudo e que nunca, nunca, nunca deixou o seu servo sem resposta. A Bíblia traz para nós no futuro um grupo de pessoas que vão estar, inclusive muitos deles decapitados, e vão estar debaixo do altar de Deus, clamando, dizendo: até quando, ó santo, justo e verdadeiro, não julgas o que fizeram contra nós? E aí foi-lhe dado uma veste branca e dito: repousem, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está no controle, até que se cumpra. Aqueles que vão se unir a vocês, vocês repousem. Sabe quando você não sabe o que fazer, quando a resposta não vem? Repouse no Senhor, descansa nele, confia nele, entrega a ele, fica aos pés dele, porque ele é merecedor de toda a gratidão que nós temos para dar. E aí é interessante que os retratos que ele traz desse texto que lemos aqui, o poder salvador de Deus é tanto ativo quanto defensivo. Olha, ele é ativo quando ele diz: tu és a força, apacenta, mas ele também é defensivo quando diz: tu és o refúgio, tu és o nosso escudo. Meu irmão, essa é a nossa dificuldade, porque Deus tanto apacenta e com a sua força nos leva pelos melhores pastos, rompendo as maiores dificuldades, como o Senhor nos protege, e com o seu cuidado Ele é o nosso refúgio, a nossa força e o nosso escudo, e diz: esconde-te aqui. E nós não sabemos, nós somos ansiosozinhos, né? Bem ansiosozinhos, e aí nós queremos, quando Deus diz: te esconde aqui, nós queremos sair para a batalha. Quando Ele diz: vamos para a batalha, nós queremos ir para a caverna. É um misto de Davi e Elias aqui, né? Davi dizendo: eu quero ir para a batalha, esconde aqui e espera até que o Senhor saia andando pela copa das amoreiras, porque aí o Senhor saiu na tua frente a guerrear. Outra vez o Senhor diz: vamos, vem para fora, quero te dar a missão. Mas eu estou aqui, Senhor, dentro da caverna, porque só eu fiquei, mataram os teus profetas à espada, ninguém mais teme o Senhor, e a palavra do Senhor foi banida
Não, Elias, calma. Tem 7.000 por aí ainda que não dobraram os joelhos e nem beijaram a Baal. É esta sintonia que falta para nós nos nossos dias. Saber a hora de andar, saber a hora de parar. Saber a hora de sair que nem um gigante matando os Golias da vida e saber a hora de parar para que não se apague a lâmpada de Israel. Nós precisamos disso. E aí ele termina com a conclusão do verso 9, que para mim é o verso mais bonito de todos. Ele diz: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Tem 2 dísticos aí para os alunos de teologia, eles sabem o que é, pergunta para eles depois. Tem 2 dísticos aqui: salva o teu povo, abençoa a tua herança. São duas palavras hebraicas que têm o mesmo sentido e que reforçam a mesma ideia dentro do verso. Salva, abençoa. E aí ele repete novamente: apacenta-o e exalta-o. Olha que coisa linda que nós encontramos aqui na convicção do profeta. E essa convicção, ele vai dar para nós aqui uma realidade, o que passa no coração de quem compreende a vontade de Deus para a sua vida. Tendo sido livrado, o homem bom termina, primeiro, com o coração confiante. Por quê? Porque ele havia aprendido valiosas lições espirituais e havia entendido que para continuar vivo ele tinha que ser um homem de fé. Se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Segundo, ele é também agora não apenas um homem confiante, mas um homem capaz. Ele foi ajudado e entendeu que sozinho ele não seria mais impotente. Eu gosto demais do hino antigo do J. Neto, quando ele cantava: não tente sozinho, você não vai conseguir, sem a ajuda de Jesus, do lugar não vai sair. E quando tentamos sozinho, descobrimos que não dá. E tem uns malucos ainda que fazem como o filho pródigo: dá-me a parte da herança que me cabe. Porque se o Senhor me der poder, autoridade, dons espirituais e riqueza, eu saio e ganho o mundo. Não passou muito tempo, ele estava desejando, porque nem comer pôde, a comida dos porcos. Aí ele lembrou, caindo em si: na casa do meu pai tem pão. Então, é um homem capaz. Agora, não é mais uma pessoa impotente. Meu irmão, você só terá força se a bateria chamada Espírito Santo estiver anexa, acoplada à sua vida. Senão você é só um aparelho vazio, uma casca vazia, que não vai chegar em lugar nenhum e não vai conseguir nada. Você é impotente sozinho, mas com o Espírito Santo na sua vida, Ele te dará direção, força e capacidade. E você vai vencer as suas lutas. Ele é um homem confiante, é um homem capaz, mas ele também é um homem feliz. Homem feliz, mulher feliz, faz o que, pastor? Eu tivesse tempo, eu ia lançar aqui como um campeonato de perguntas e respostas. Qual é o ápice, o pináculo da atitude de alguém feliz? Será que você consegue pensar? Faça um brainstorming comigo, que é uma tempestade de ideia, né? Eu que sou do interior, tempestade de toró de parpite. O que é o ápice da atividade de um homem, de uma mulher feliz? Ele quer fazer o quê? Gastar dinheiro? Ele quer fazer uma festa com muitas pessoas? Ele quer fazer uma viagem, quem sabe, na SpaceX e até dar a volta na Lua com Elon Musk e voltar? O que uma pessoa que está no ponto mais alto da felicidade quer fazer na face da Terra?
Dá para pensar muitas coisas. Eu no ápice da minha felicidade, eu ia fazer uma viagem pela Europa. No ápice da minha felicidade, eu iria distribuir dinheiro para os pobres. No ápice da felicidade, eu iria doar tudo que tenho. Não sei, o que você faria? O salmista diz, no ápice da felicidade, o ser humano vai à presença do Senhor, na casa do Senhor, prestar culto ao Senhor, porque tudo que ele tem veio do Senhor, e ao Senhor ele quer dedicar de volta. Aleluia! Por isso, quando você for convidado pela esposa, pelo esposo, pelo pai, pela mãe, pelo filho, para vir ao culto, fale como salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando você entrar na casa do Senhor para adorar a Deus, irmão, respeito a personalidade de cada um. Um é mais fechado, um é mais sorridente, um é mais comunicativo, outro é mais tímido, um está cansado, está doente, outro está com sono. Eu me lembro que eu vim de viagem, certa feita, passei a noite inteira viajando, claro, de sábado para domingo, cheguei 7h da manhã, 7h30 da manhã, tomei um cafezinho e vim para a escola dominical. Meu Valdir estava dando aula. Mas, meu irmão, eu não lembro dele ter falado a segunda frase. Quando ele falou a primeira frase, eu dormi no banco. Dormi. E comecei a roncar. A Eliane bateu em mim e disse, vai pra cima, vai dormir. Eu estava cansado. Mas tira essas questões, personalidade, cansaço, doença, timidez. Tira essas coisas de lado. E fala para mim do seu coração. Quando você estiver na presença do Senhor, seja alegre. Expresse essa alegria. Um expressa chorando, o outro gritando, o outro em silêncio tremendo, o outro falando baixinho, o outro falando alto, mas expresse a tua alegria e no momento certo, já que somos pentecostais, levanta a tua mão, como diz os pregadores, joga lá no terceiro andar e diz, glória a Deus, obrigado Senhor. Expressa a tua alegria na presença do Senhor. Porque esse homem capaz, confiante, feliz, é um homem agora que canta louvores na presença do Senhor, porque este é um dos aspectos vitais da adoração. Mais uma vez aqui, quando for o momento de cantar os cânticos congregacionais, abra a boca e cante. Não é só para um ou dois cantares, ou quem está no microfone cantar. Pelo contrário, eu já até peço sempre, irmão Célio, não coloca ninguém. Às vezes nós estamos com muitos obreiros e para cada um fazer um pouquinho, ele acaba colocando então um dos obreiros para cantar no hino da harpa. Mas não é para cantar no harpa. O hino da harpa não é para usar nem microfone, é só para o grupo de louvor dar o tom e mais fazer aquela quinta voz assim, ó. Ninguém... A igreja é para cantar junto. As vozes de alegria têm que ser ouvidas no templo. Aqui eu não preciso fazer isso, mas já fiz em outros lugares. Como eu estou sentado de frente com a igreja, eu observo os cantores. Quem se propõe a cantar hino especial, se não cantar hino da harpa junto com a igreja, não canta. Igreja que eu dirijo o culto não canta. Porque se não sabe cantar junto com todos, não merece cantar sozinho. Não canta. E isso é uma questão simples de adoração, gratidão e ação de graça. Quem veio para o culto, na hora dos louvores, canta. Se não cantar, é porque está ruim. Se está ruim, vem para frente e recebe a oração. Porque Jesus está aqui para te abençoar. E aí eu termino convidando você a estar de pé
que o grande ensino teológico que nós podemos retirar desse Salmo 28 é a fidelidade e a resposta de Deus para com as orações dos justos. Esse salmo nos ensina que ao clamar a Deus com fé e também com sinceridade, podemos sim confiar que Ele ouve as nossas orações. Você pode estar muito bem ou muito mal, mas se você clamar a Deus, Ele diz para nós logo no princípio: a ti clamo ao Senhor. Ele não clama a qualquer um, ele diz: rocha minha, para que não se suceda que se calares acerca de mim eu seja contado com os ímpios. E ele termina dizendo: salva o teu povo e abençoa, apacenta-o e exalta-o para sempre. Esse é o Deus que eu apresento para você nesta noite, que está aqui, que está aí, que está no seu coração e que fala conosco nessa noite para nos abençoar. Deus abençoe, tenha uma ótima semana